Oi, pessoal, aqui é Yasmin Curros, eu sou professora de Direitos Humanos e pesquisadora aqui da FGV Direito Rio, também advogada, trabalho com regulação de plataformas, direitos humanos. Desde 2019 estou tocando essa agenda de violência de gênero online. Queria dar as boas-vindas aqui a vocês, ouvintes, espectadores do podcast Gênero e Justiça, esse projeto que é tocado por mim, pela Bruna Camilo, pesquisadora de misoginia, e Jéssica Rivetti. A gente pretende trazer aqui diversas convidadas, pessoas que vão trazer perspectivas múltiplas, novos olhares e perspectivas, né, sobre os avanços e desafios na efetivação de direitos humanos de mulheres e pessoas de gênero dissidente no ambiente digital e na esfera política em geral. A gente está começando, né, agora, contando com a deputada Thalíria Petroni. Pedimos aqui para vocês se inscreverem nos nossos canais, tanto no Spotify quanto no YouTube. E curtam, compartilham, comentem com os colegas de vocês. Para a gente aqui, o seu apoio é muito importante. E é isso, vou passar aqui então para a Jéssica. Jéssica, por favor. E aí, pessoal, é um prazer imenso estar aqui no mais um episódio de Gênero e Justiça. Hoje, queria me apresentar novamente, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Rivetti, eu sou pesquisadora de pós-doutorado em Sociologia aqui na USP e pesquiso violência política contra as mulheres. E temos uma convidada super especial hoje. Dizemos isso todos os episódios, né, gente? Mas ela é realmente especial, não tem como negar. Estamos aqui com a deputada Thalíria Petroni, que é deputada federal pelo PSOL, em seu segundo mandato na Câmara Federal, eleita com quase 200 mil votos em 2022. Foi a mais votada da esquerda fluminense. Ela é mãe de duas crianças, formada em História, mestre em Serviço Social e Desenvolvimento Regional pela UF, que é a Federal Fluminense. Em 2016, Thalíria foi vereadora mais votada de Niterói. Em 2018, foi reeleita deputada federal com mais de 107 mil votos. Em 2024, foi candidata a prefeita pela cidade de Niterói e obteve mais de 35 mil votos. Em 2025, foi líder da bancada do PSOL na Câmara dos Deputados. Atualmente, ela preside o GT de Clima na Câmara Federal. Ela também é autora da Lei de Mães Cientistas, que garante a estudantes do ensino superior possam ter prorrogados os prazos de conclusão dos cursos ou dos programas acadêmicos em virtude de circunstâncias específicas, como a maternidade, paternidade ou guarda de menores, por um período mínimo de 180 dias. No Congresso, a Thalíria é autora de projetos como a Lei sobre o Vale Refeição para entregadores de aplicativo de alimentação, sobre veto a incentivos fiscais à energia poluente de carbono, sobre serviços do LIVE 180 no combate à violência contra a mulher e também é autora de uma proposta contra a publicidade infantil de alimentos ultraprocessados para crianças. Talíria atualmente é pré-candidata à reeleição na Câmara Federal, está viajando por todo o estado do Rio de Janeiro em 2026 com a caravana contra o feminicídio. Deputada, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês para conversar sobre a nossa existência. Que massa, deputada. Bom, meu nome é Bruna Camilo, eu sou pesquisadora em gênero e misoginia, e a gente vai falar de temas muito importantes aqui que atravessam a vida da deputada enquanto parlamentar, enquanto mulher, e todas nós mulheres, né? O aumento da violência política de gênero e raça no Brasil tem como marco o assassinato da Marielle Franco, uma grande amiga da deputada Thalíria e uma referência para todas nós. E escancarou os riscos enfrentados por mulheres negras na política institucional do nosso país. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram a intensificação de ameaças, perseguições e tentativas de silenciamento. Durante o governo do Jair Bolsonaro, houve um fortalecimento de discursos misóginos, racistas e antidireitos, não só que legitimaram a violência simbólica, mas também produziram efeitos concretos na vida política das mulheres. Os desmontes de políticas públicas, especialmente nas áreas de direitos das mulheres, igualdade racial e proteção social, aprofundaram a desigualdade e precarizaram a vida ainda mais das mulheres, sobretudo as periféricas.
Bom, a maternidade nesse contexto aparece como mais uma camada. Mulheres na vida política seguem sendo cobradas, julgadas e atravessadas por expectativas contraditórias sobre o cuidado, a presença e a legitimidade. E é nesse cruzamento entre violência, maternidade e resistência que a gente quer te ouvir hoje, deputada. Não é só como parlamentar, mas como uma mulher que vive tudo isso na pele. E já fazendo esse gancho, eu queria te fazer uma perguntinha, né? Você, como mãe, mulher negra e uma figura pública muito exposta, como que a violência política atravessa a sua experiência de maternidade? Existe um medo específico que aparece quando essa violência toca também o lugar da mãe? E a gente sabe, né, que em dezembro de 2025, a sua escolta foi retirada sem aviso, o que foi um absurdo e te colocou completamente exposta, não somente você, mas toda a sua família. Então, dá um panorama geral sobre isso, deputada. Primeiro, não existe democracia se nós mulheres não estamos na política. Mulheres são a maioria do povo brasileiro, nós mulheres negras somos a maior fatia do contingente populacional brasileiro. E quando você olha a política institucional, você tem uma subrepresentação muito grande de mulheres. Então, acho que a primeira coisa é dizer, olha, no momento em que nós não estamos na política de forma, em quantidade suficiente, de acordo com o número, com o percentual que a gente ocupa na sociedade, a democracia estará torta. E o problema, ele se amplifica, porque se a gente não está lá, a democracia está torta, se a gente está lá de uma maneira que a gente não pode exercer plenamente nosso mandato, é também uma fragilidade democrática, né? E se eu penso nessa década de vida pública, eu fui a vereadora mais votada de Niterói, depois fui eleita deputada federal, reeleita deputada federal. Nunca houve possibilidade de fazer política em paz. Isso é muito forte, né? Porque mesmo em 2016, ainda quando a gente estava num outro momento político do Brasil, já era vereador batendo no coldre, fingindo que tinha arma, ameaças nas redes, e aí matam Marielle. E esse feminicídio político, ele de fato expressa o horror que é ser mulher na política, porque quem acompanhou o julgamento dos mandantes da execução de Marielle viu. Era um relato de que queriam parar o PSOL. O PSOL incomodava a milícia no estado do Rio de Janeiro. Mas na paleta do PSOL, escolheram esta mulher. Escolheram uma mulher negra, casada com outra mulher, uma mulher da favela, uma mulher mãe, porque é um corpo entendido como um corpo descartável. Então, a gente precisa ter mais de nós no espaço da política. A gente já faz política no cotidiano da vida, né? A gente faz política no nosso bairro, no nosso trabalho, a política é o preço do pão, é o preço do ônibus. Mas a gente também precisa estar segura no espaço de poder. Segura para poder exercer plenamente os nossos mandatos e apresentar o nosso projeto de país, que nós já o construímos e o tecemos nos territórios que a gente constrói mesmo antes de ocupar a política institucional. A maternidade, ela obviamente atravessa de uma maneira avassaladora isso tudo, né? A Moana, minha filha mais velha, ela nasceu há 5 anos e eu tenho escolta há mais de 7. A Mona não sabia que os policiais da escolta eram policiais. Um dia ela pergunta para mim recentemente, mamãe, para que servem as escoltas? Aí eu falei, filha, o que eu vou responder para minha filha, né? Eu falei, filha, são para proteger os vilões que podem ir atrás da gente. Então, veja, tá, mamãe, todo mundo tem escolta? Não. Todos os deputados? Não. O vovô Lula tem? Eu falei, tem. E ela foi embora, mas aquela informação tá na cabeça dela. E a experiência da minha maternidade é uma experiência duríssima. Na campanha para prefeita, recebi uma ameaça que citava os meus filhos. Então, de alguma maneira, isso também mexe muito com o nosso maternar. Ao mesmo tempo, eu termino com isso para a gente trocar e não ficar aqui falando o tempo todo. Ao mesmo tempo, também a maternidade, ela potencializou a minha convicção de ocupar os espaços públicos. Porque não é possível construir um futuro para esse país, para meninas como Moana, para meninos como Calu, meu filho mais novo,
que não seja com uma ocupação plena de mulheres no espaço da política, que não seja com uma democracia consolidada. Isso não se faz sem os nossos corpos nesse espaço onde ainda somos tão subrepresentadas. Bom, Thalíria, nossa, eu acho que você trouxe insights Falei a dessa aqui. muito. Pode falar, pode falar, aqui está autorizada. Gente, que é isso mesmo. Escutar essas mulheres que estão fazendo política, e eu acho que esse é um espaço que a gente pretende, né? Trazer cada vez mais essas vozes que tendem a ser silenciadas, com muita autoridade de políticos, como, por exemplo, durante o governo de Jair Bolsonaro, né? A gente viu que houve uma intensificação dessa tentativa de silenciamento das mulheres, e com isso, né, o avanço da misoginia, tanto nas redes sociais, como no dia a dia, nos meios de comunicação. E a gente percebe que foi um momento muito frutífero para também tentar barrar os avanços das mulheres na política, os avanços, sobretudo feministas, né? Nesse sentido, houve uma intensificação também das violências políticas, como você mesma disse, sobre essa materialização ali, um recado da violência a todo momento. Você, obviamente, né? A gente falou sobre a questão do problema de tirar a escolta, mas ao mesmo tempo que você tem a escolta, é como se você, né, você tendo essa necessidade dessa escolta, você tendo ali a materialidade de o recado de que a todo momento você está em risco, você está em perigo, que você precisa de proteção. Então, eu queria saber, assim, como você percebe, Thalíria, fazendo um balanço, os efeitos desse período, como eles ainda reverberam ainda hoje, né, a partir do governo Bolsonaro, da violência política, que é como se ela tivesse legitimado hoje em dia, ainda que a gente esteja a todo momento reforçando a necessidade de ter esse tipo de proteção às mulheres que ousam ingressar e acessar o campo político. Acho que primeiro acho que vale a título de informação, a escolta foi retirada e houve uma mobilização e ela foi devolvida. Num absurdo tremendo, enfim. Acho importante colocar isso aqui. A segunda coisa, então, sobre o que você traz, né? Acho que se a gente pensa o que foi a última década no nosso país, a gente tem um derretimento muito grave da nossa democracia. A gente tem um golpe contra uma presidenta, nossa primeira presidenta mulher eleita, um golpe misógino, violento contra uma mulher presidente do Brasil, a prisão ilegal do presidente Lula, a execução política de Marielle Franco, que é uma expressão muito aguda da falência da democracia brasileira, e a eleição de Bolsonaro é um combo de derretimento da democracia, uma democracia que já era frágil, né? Quase 4 séculos de escravidão, a gente tem a questão fundiária nunca foi resolvida, a participação de mulheres nos espaços todos de poder nunca foi plenamente resolvida no nosso país. Então, essa já frágil democracia deu passos gritantes para trás. A gente termina o governo Bolsonaro com 33 milhões de famintos, com metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar, com um aumento de circulação de armas nas mãos de civis absurdo, com mais de 500 grupos de neonazistas identificados, organizados, supremacistas brancos, entre outros, né, que têm o racismo, a misoginia como pilares de sua sustentação ideológica. A milícia hoje está em mais de 15 estados da federação, domina mais da metade do território do Rio de Janeiro. E é claro que esse é um retrato do crescimento da extrema-direita no nosso país, da consolidação da extrema-direita como uma fatia social no país, ainda mais depois que ocupou o Estado. Já existia o racismo explícito já, a misoginia, sim, o armamentismo, sim, mas quando você tem isso ocupando o Estado, isso é de uma gravidade tremenda, porque as estruturas do Estado brasileiro, elas passam a ser ocupadas por esses setores. E quem esses setores odeiam? Porque é preciso dizer, o bolsonarismo que assumiu o país, quem o bolsonarismo odeia? Eu não estou falando os desavisados bolsonaristas, porque ainda existem, tá? Eu não posso acreditar que
A gente tem metade da população brasileira que votou em Bolsonaro que odeia mulheres. Não, eu acredito na humanidade. O bolsonarismo, como força política organizada, odeia mulheres, odeia pessoas negras, odeia pessoas LGBTs. Então, quando você tem a democracia retrocedendo e esses setores no Estado brasileiro, os primeiros corpos a serem atacados são corpos de mulheres, de pessoas negras. Há uma autorização. No momento em que você tem um presidente imitando a Arminha, dizendo que ter uma filha porque ele deu uma fraquejada, o mesmo cara que disse que não estupra uma deputada porque ela é feia, você tem uma autorização, um presidente que sugere pedofilia com meninas. Esse presidente autoriza um feminicídio. Esse presidente autoriza um homem a pegar uma arma e matar uma mulher porque tem ciúme dela. Então, infelizmente, é algo completamente indissociável. Você não tem como separar esse período tenebroso que nós vivemos nessa última década com o bolsonarismo assumindo o Estado brasileiro da violência que chega nos corpos das mulheres na política e das mulheres brasileiras. Por isso, eu acho que esse é um ano muito determinante. Nós estamos há quase 4 anos reconstruindo o país, com dificuldades, com limites, mas reconstruindo esse país. E isso passa por também proteger as mulheres brasileiras. A violência contra as mulheres, ela foi potencializada pelo bolsonarismo, por Bolsonaro, pela família Bolsonaro, e ela segue sendo potencializada por um setor que diz que criminalizar a misoginia é besteira, que isso como ele disse, que isso é uma aberração. Exagero. Como ele falou? Aberração, não é? É uma aberração. Criminalizar a misoginia é uma aberração. Não o feminicídio é uma aberração, não os red pills, não a gente ter meninos aprendendo a odiar mulheres, aprendendo como é a violência que eles vão fazer quando eles receberem um não. Então, a gente tem um desafio muito grande que tem a ver com a própria democracia brasileira, que é derrotar a extrema-direita e, ao mesmo tempo, apresentar um projeto de país. E eu não tenho dúvidas que esse projeto de país ele é protagonizado pelas mãos de mulheres que constroem o cotidiano da vida nas cidades, sabe? E tem um projeto de país para apresentar para o Brasil inteiro. Deputada, e é algo muito importante, você foi fazendo esse resgate. Eu me lembrei muito que eu sou de Belo Horizonte, eu sou de Minas Gerais, e na época que foi o seu boom em Niterói, foi o boom de Áurea Carolina em BH, foi o boom de Marielle no Rio de Janeiro. Isso. E aquilo era uma esperança. Tipo assim, meu Deus, essas mulheres vão conseguir entrar nos seus municípios, vão fazer a diferença, se tornarão deputadas federais. E a gente viu o ódio da misoginia e da extrema-direita quando vocês entram na política, né? A gente viu, infelizmente, a Áurea Carolina precisar sair da política para reorganizar a vida dela, porque ela foi altamente violentada, assim como você, assim como Manuela Dávila, Marielle Franco sofreu um feminicídio político. Então a gente percebe como que esse ódio ele foi completamente materializado e ele é fortalecido com o bolsonarismo, né? Como você mesma disse, né? A misoginia ela sempre existiu, o racismo também. Mas as redes sociais, elas têm ensinado os nossos meninos a odiarem. Eles têm propagado notícias falsas, têm propagado o ódio, e isso atinge diretamente, principalmente, a nós mulheres na política. Eles não querem a diversidade na política. Então, 2026... ele é um ano fundamental, e a gente teve aqui a entrevistada Débora Tomé, que é uma pesquisadora de violência política de gênero, e ela fala, a primeira eleição de uma mulher preta é fundamental, mas a reeleição, ela é mais difícil que uma eleição. Porque é difícil você manter uma mulher e uma mulher preta na política, porque ela é violentada a todo momento, porque o nosso país, ele é racista. Então, acho que é fundamental que esse espaço aqui também seja para as pessoas entenderem a importância que é votarem mulheres pretas, mulheres feministas pretas e reelegerem as suas deputadas. Se você votou nas mulheres pretas, na Thalíria, em outras mulheres deputadas, vote novamente. Elas não têm a vitória garantida. Porque as pessoas pensam, não, reeleição é fácil. Não é. Então, assim, porque isso também é sobre combater a violência política de gênero. É sobre você apoiar as mulheres que estarem no parlamento. Então, é sobre Marielle. É sobre a Áurea Carolina que está retornando para a política. É sobre tantas outras mulheres que desistiram porque preferiram não perder a vida. Então, acho que é fundamental a gente fazer essa rede mesmo de apoio entre as pré-candidatas e candidatas, pensar sobre as redes sociais. Eu ouvi esses dias que as redes sociais não serão protagonistas nas eleições. Claro que serão.
Elas são completamente, porque elas vão fazer deepfake, elas vão moldar fotos sexualizadas, elas vão moldar discursos, elas vão manipular notícias. Então a gente tem que fazer vários encontros, redes de apoio, conversar com os nossos pares, para de fato fazer com que o Congresso não seja o mais conservador da história do nosso país de novo. Porque, infelizmente, deputada, ele vai ser, provavelmente. E você sabe disso, assim, sabe? Sim. É algo que a gente tem que discutir, porque ele vai ser conservador. Mas o que, que a gente vai fazer para reeleger as deputadas que estão do nosso lado, sabe? Acho que eu falei demais, mas é porque eu me empolguei, assim. É um assunto que me atravessa muito, assim como todas nós. Não, eu acho que essa dimensão de reeleger mulheres negras é muito importante. E reeleger mulheres negras com muito voto. E eu não falo só sobre mim, falo das mulheres que ousam emprestar a sua vida, né, a sua família para o Brasil. Porque, assim, é um pouco sobre isso, entendeu? A gente começou falando sobre maternidade. Nós emprestamos a nossa família para o país. Porque um homem, quando vai para a vida pública, ele tem a sua vida preservada. Ele não tem a sobrecarga do trabalho de cuidado, ele não tem que pensar com quem vai ficar o filho, em geral, né? Assim, ele é uma. Nós não, nós vamos para a vida pública com tudo que nós somos, né? Eu, quando engravidei da minha primeira filha, em cada mandato eu tive um filho, agora chega. No primeiro mandato de deputada foi a minha primeira filha, e no segundo, meu segundo filho, agora não terei mais filhos. Mas, então eu me tornei mãe no processo já na vida pública. E eu ficava naquele dilema, o que eu faço, né? Vou esconder meus filhos, é porque minha vida privada não existe, nós não temos essa escolha de separar a vida privada da vida pública. Porque a gente vai levar a filha para trabalhar junto, porque tem que amamentar, porque muitas vezes falta uma rede de cuidado, porque nós somos mães. E eu falei, não, eu fiz uma escolha, eu quero ser mãe e ser deputada. E eu vou, e eu sou esse combo, eu sou essa mulher. Isso constitui o nosso mandato. Então, só que para isso é um esforço, inclusive, de você o tempo todo. Ah, mas agora virou mãe. Agora. Então, a legitimação que a gente precisa também, ela vem também dos nossos votos. Os votos são uma forma também de legitimar o trabalho que a gente já faz. Sou autora da lei que garante licença maternidade para pesquisadores brasileiras, projeto que garante a alimentação para entregador de aplicativo, projetos que garantem proteção de trabalhadores em extremos climáticos. Nós fazemos muito com produção legislativa e posições públicas, às vezes, muito mais contundentes que os parlamentares homens. Mas precisamos de muito mais legitimidade coletiva para que o nosso lugar seja respeitado. Então, essa dimensão é muito importante. E, sem dúvida, o Congresso vai ser de novo conservador. Eu acho que nós não temos força para mudar o Congresso, ser maioria no Congresso, mas nós temos força para diminuir o abismo. O abismo que hoje há entre progressistas e conservadores. O abismo que hoje há entre mulheres e homens, entre mulheres negras e homens brancos. Há uma possibilidade, sim, de ampliar uma bancada de mulheres negras feministas, que, sem dúvida, vão melhorar a qualidade da política brasileira. Porque quando nós ocupamos a política brasileira, sem falsa modéstia, nós melhoramos a qualidade da política brasileira com o que nós produzimos ali dentro. A gente entende a beça de gestão, quero terminar com isso. Sobrecarga do cuidado. Por isso a gente entende que cuidado não é coisa de família, né? Leia-se coisa de mulher. Cuidado é coisa do Estado. Se todo mundo precisa de cuidado, o cuidado é um direito humano, que o Estado precisa garantir o compartilhamento do cuidado. Mas o fato é que nós também ganhamos uma expertise no cuidar. O cuidar também é a gestão da vida, a gestão da cidade, a gestão do bairro. E, sem dúvida, isso também nos faz ocupar a política de uma maneira muito mais competente, muitas vezes, que os homens, apesar de uma tentativa sistemática através da violência de deslegitimação. Muito bom, deputada. Que... Eu, como mulher. Opa, desculpa, Jéssica. Você quer intervir? Eu posso. Eu só queria fazer uma pontuação bem pequenininha, que eu acho muito interessante quando a gente está nesse debate sobre violência política. No episódio anterior com a Débora Tomé, a gente comentou que muitas pessoas, quando a gente fala sobre sofrer violência política, a gente pensa nas vítimas diretas, né? Os corpos das deputadas, mas também, né, eu acho que a Thalíria trouxe um ponto muito interessante, que é essa questão da maternidade,
como os filhos, né, as famílias também são afetadas, são vítimas indiretas, né, em alguma medida dessas violências, né, seja o fato de ter que andar com a escolta, seja o fato dos pais terem pouco tempo para poder estar ali com os filhos, porque é uma dedicação exclusiva praticamente, né, para essa vida pública. Você vive a vida pública, essas atividades. Então, assim, a partir do momento que sua mãe está sofrendo um ataque, obviamente que essas crianças, né, essa família vai também ser desestabilizada. E nesse sentido, a gente vê uma preocupação muito maior, né, em relação às mulheres, em relação aos filhos, né, esses ataques mais diretos. E nesse sentido também, assessores também sofrem com a violência política, os próprios representados pelos mandatos são vítimas dessa violência política, porque as mulheres que deveriam estar ali, né, no caso de deputadas, vereadoras, enfim, que deviam estar ali legislando, estão tendo que se ocuparem também de protegerem suas próprias vidas. Então, assim, tem um certo sequestro do mandato, em Sem alguma dúvida. medida. Desculpa, isso é muito Óbvio. importante, Sim, por porque essa favor. coisa do sequestro do mandato. Então, eu disse aqui e repito, é uma década fazendo política sem estar em paz. Ou seja, desde a primeira vez que eu coloquei, né, nós colocamos o meu nome à disposição para a vida pública, as ameaças se iniciaram e nunca cessaram. Tem momentos mais agudos ou menos agudos. E o que acontece quando chega um e-mail? Como hoje chegou mais um e-mail de ameaça de morte, semana passada foi outro, terríveis. Você gira o mandato inteiro para isso. Você tem que fazer o registro na Polícia Federal, você tem que procurar o setor que faz a sua proteção, você tem que ter um alerta maior em relação a uma agenda pública, eu tenho que avisar a minha família se eu resolver publicizar, porque minha mãe fica nervosa, minha mãe viveu a execução de Marielle, entendeu? Eu era vereadora, Então, aí você gira a vida pública para cuidar do aspecto da segurança para legislar. Os homens não passam por isso definitivamente. Eu gostaria de estar, toda vez que eu tenho que dar uma entrevista sobre violência política de gênero, sobre as ameaças que eu vivencio, eu queria estar falando sobre qual é o meu projeto, o que eu penso sobre a economia do país, sobre o que eu penso para melhorar o nosso SUS, sobre o que eu penso para universalizar o acesso à creche integral, sabe? Eu gostaria de falar sobre regulação das redes, sobre a importância da gente regular um ambiente virtual. E a gente tem que girar o tempo todo a energia de trabalho do mandato e energia política da gente para esse lugar. É sim um sequestro do mandato. É sim uma tentativa de falar, olha, ela é a vítima. E se ela é a vítima, ela não pode dirigir o país. Ela não pode liderar esse país. Então, eu acho que nós temos que visibilizar a violência, mas mais do que isso, visibilizar o trabalho das mulheres que ocupam a política. Construir espaços que visibilizem a agenda que estamos tocando nos espaços políticos que tentam sequestrar a cada ameaça de morte. Desculpa pegar a palavra de novo, porque eu acho que isso é bem importante. Essa Não, a dimensão gente do está aqui para ouvir sequestro dos nossos você. mandatos. A gente está aqui para te ouvir, deputada. E assim, como mãe gestando uma menina agora, eu fico muito feliz Boa de poder hora! contar com você. Poder contar com você na nossa defesa, assim, na defesa das nossas agendas. E eu acho que é isso, assim, temos aqui o Congresso mais conservador da história, a gente não quer ter mais esse espaço, a gente precisa estar elegendo mulheres progressistas, mulheres pretas que representam de fato o nosso país para sair desse antro de desesperança, que eu acho que é o que a política brasileira se tornou. E eu estava aqui rememorando, deputada, quando o Conselho de Ética também fez aquela representação horrorosa contra as deputadas, né, em 2023. E a gente fez um levantamento nas redes, um estudo aqui na FGV, num projeto que eu coordenava, e vimos ali, na verdade, um grande apoio a vocês nas redes. E isso foi um momento muito interessante, porque eu estava pensando, quando a gente começou a organizar esse estudo, que, de fato, a gente iria ver ali mais do mesmo, né? Mais do ódio, mais dos ataques que a gente vê ali constantemente nos comentários, etc. Mas não, a gente viu ali, de fato, um apoio muito consolidado, uma ideia de que a injustiça ali alguma injustiça estava acontecendo e que algo deveria ser feito para evitar essa cooptação do Conselho de Ética da Câmara
em relação a essas redes, né, da extrema-direita. E eu acho que é isso também. A gente tem vocês também como essas figuras de esperança, né, de uma outra forma de fazer política. E aí, passando já para minha pergunta, para não tomar muito do seu tempo aqui, eu queria saber como que você articula também, o que que você tem pensado como projeto para mulheres, para a reconstrução da democracia, para o avanço dessas pautas, colocando aqui as mulheres no centro mesmo do debate, mulheres cis, mulheres trans no centro do debate, não apenas como vítimas, né? Que eu acho que essa ideia, esse lugar da vitimização é muito cruel e acaba realmente, né, afetando, como a Jéssica trouxe, justamente essa questão do sequestro das pautas, afetando a percepção pública sobre as deputadas e políticas em geral, né, como menos capazes ou vítimas, ou está sofrendo muito na política. Que bom que ela saiu um pouco para espairecer a cabeça. E não é isso, né? A gente precisa ter um espaço seguro para que vocês possam produzir gestão. Não existe nenhuma pessoa, e sinceramente, não existe pessoa mais capaz do que nós, mulheres aqui, que conseguimos organizar o mundo inteiro em um dia, né? A gente consegue fazer tudo, dar conta de tudo, ser multitarefas, e eu acho que é isso. Vocês, a competência é encarnada, são vocês, e eu acho que é isso. A gente precisa também ter esse espaço aqui para discutir isso, né? Não só violência e vitimização. Obviamente, a gente precisa falar disso, porque são tópicos que atravessam as nossas vidas, mas não é só sobre isso, né? É sobre esperança, é sobre construir coisas e reconstruir a nossa democracia. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre os seus projetos e planos. Obrigada, deputada. Nada, obrigada a vocês. Primeiro, eu acho que é isso. Nós, mulheres, construímos coisas, entregamos coisas para o Brasil, sabe? Essa é uma dimensão que eu não tenho a menor dúvida. Se você olhar, pegar uma lupa e olhar a produção legislativa das mulheres brasileiras, ela é mais intensa, ela é com projetos mais interessantes, com projetos mais relevantes para o país do que muitos homens que passam uma vida inteira e aprovam um projeto e depois viram presidente do Brasil. Entendeu? Como o ex-presidente da República, que infelizmente foi nosso presidente. Então, que usam a vida pública para destilar ódio, para fomentar o ódio, para fomentar políticas armamentistas. Então, a gente tem projetos de país nas nossas mãos. Seja garantir direitos, como eu disse aqui, dos entregadores de aplicativo. A gente tem um projeto para garantir uma espécie de vale-refeição para esses entregadores. Já foi aprovada a urgência desse projeto, a gente espera avançar com o mérito dele. Recentemente aprovamos também na Câmara uma matéria muito importante, que ela é super simples, mas que eu acredito que ela possa ter uma relevância bem significativa, que é a ampliação da divulgação do canal 180 para denúncias contra a violência contra a mulher. Toda vez que uma rede de TV ou uma rádio divulgar um caso de violência, ela obrigatoriamente é obrigada a divulgar o canal 180. Às vezes a mulher está sentada ali, naquele momento que ela se encoraja a denunciar uma violência da qual ela é vítima. Tem um projeto muito bacana também, que eu acho que esse é um papo que a gente tem que ter, que tem a ver com o ambiente virtual. Em alguns países, hoje, quando se identifica uma violência contra a mulher, nas plataformas digitais, Twitter, Instagram, já há uma tecnologia que liga direto essa denúncia à delegacia. Ela automaticamente é enviada por uma tecnologia que existe para a delegacia. Hoje, ela fica aqui no Brasil, ela fica sendo compilada num relatório que sabe lá quando a plataforma vai enviar para a polícia. Então, a gente também apresentou um projeto para garantir a aplicação dessa tecnologia no nosso país, para garantir que o ambiente virtual seja um ambiente também controlado. Hoje não há separação entre mundo virtual e mundo real. A gente precisa compreender isso de uma vez por todas. E é um ambiente que muitas vezes o ódio contra nós mulheres ele é organizado. Então a gente faz muita coisa, sabe? Hoje as pesquisadoras brasileiras têm direito à licença maternidade. E os pais pesquisadores à licença paternidade. E precisou ter uma mulher para fazer isso. Então, eu não tenho dúvidas que a presença de mulheres na política, como eu disse, qualifica a política. Ela melhora a política brasileira. E eu queria terminar com uma coisa. Os homens tiveram a sua chance por 5 séculos.
A gente tem 5 séculos da política sendo dirigida por homens. E não é ter nada contra os homens, mas a gente tem que compartilhar o poder, fazer um revezamento também desse poder. E eu tenho certeza que, pela experiência que eu tenho com mulheres no espaço político, mulheres são boas articuladoras. Mulheres conseguem dialogar com outras mulheres diferentes, com homens que pensam diferentes, e produzir sínteses, conciliar ideias quando for possível. E mulheres também têm nas suas mãos um projeto de país. Quando a gente fala de enfrentar a escala 6x1, foi uma mulher que protagonizou o avanço dessa agenda, e na ponta são as mulheres que são impactadas, é a caixa do supermercado, é a trabalhadora da farmácia, a trabalhadora doméstica. Então, eu acredito que nós, mulheres, sem dúvida, a mudança que esse país precisa, ela vai ser construída pelas mãos de mulheres, como muitas de nós que hoje ocupamos a política. Deputada, é incrível, assim, já vamos seguir para o nosso encerramento, que a gente sabe que as agendas não param, você está rodando o Rio de Janeiro inteiro, todo o estado, falando sobre o combate ao feminicídio. E a gente aqui hoje falou de violência, de medo, de ataques, tentativas de silenciamento, mas acima de tudo, a gente falou sobre permanência. Porque resistir, existir, ocupar e permanecer sendo uma mulher, especialmente uma mulher negra, né, na política, é profundamente radical. Isso sim é ser radical, é resistir dentro desses espaços de poder. E quando a mulher resiste, ela não está resistindo somente por si, né? Como a gente falou aqui. Ela está abrindo caminho, ela está sustentando outras mulheres, ela está desafiando uma estrutura que historicamente tentou expulsar a gente dos espaços de poder. E talvez o que mais incomode não seja apenas a presença das mulheres no poder, né? Mas o fato de que elas não estão dispostas a recuar. Então, que a gente siga nomeando a violência, nomeando o feminicídio, nomeando as mortes, nomeando as vitórias, nomeando as nossas políticas, mas também afirmando que a vida, o cuidado e a possibilidade de construir é o nosso caminho, que é assim que a gente consegue enxergar o nosso futuro. Então, deputada, muito obrigada pela sua presença. Peço aqui para você deixar a sua mensagem final. A gente deseja muita força na sua pré-campanha, na sua futura campanha, que esse espaço aqui seja para que mais pessoas no Rio de Janeiro te ouçam, compreendam a importância da sua reeleição e que meninas e mulheres se inspirem no seu mandato, se inspirem no seu caminho. E, mais uma vez, muito obrigada. Gente, eu que agradeço essa troca. Eu não tenho dúvidas de que a democracia brasileira ela é muito melhor quando ela é recheada de mulheres, quando ela tem na sua representação a diversidade de brasileiros e brasileiras que compõem esse país que é lindo, que é potente, mas que ainda é tão desigual. E quando você olha lá na ponta da desigualdade desse país, você vai ver uma mãe solo, chefe de família, muitas vezes vítima de violência. Você vai ver uma trabalhadora doméstica que pega um ônibus lotado para trabalhar numa escala exaustiva e tem que deixar seu filho com uma vizinha porque não tem creche no seu território. Você vai ver um preço da passagem muito alto e essa mulher, às vezes, vai caminhar quilômetros sendo vítimas de violência em ruas escuras porque não tem acesso ao direito ao transporte. E, ao mesmo tempo, é essa mulher que está fazendo acontecer no seu território, que está organizando a luta por direitos no seu bairro, que está mobilizando pressão no patrão, no seu local de trabalho. É essa mulher que está também ajudando a outra quando falta direito para outra, ficando com o filho da vizinha, construindo uma rede comunitária de cuidado. Então, nós, mulheres, sustentamos as cidades brasileiras com o nosso trabalho. Eu, outro dia, falei em plenário, queria ver se as mulheres parassem por um dia. Nenhum de vocês estariam aqui, porque as mulheres cozinham para que vocês estejam aqui, passam os seus ternos, lavam os seus ternos, ficam com seus filhos, produzem trabalho para a vida numa indústria acontecer, para a vida no mercado financeiro acontecer. O trabalho das mulheres, muitas vezes invisibilizado, explorado, ele sustenta uma nação. Mas a gente quer o trabalho das mulheres cada vez mais visibilizado e contemplado no parlamento brasileiro, nos executivos nesse país e também presidindo esse país ali na frente, que eu tenho certeza que um dia uma mulher negra vai presidir esse país. Acho que isso, sem dúvida, vai evidenciar um processo de radicalização da nossa democracia. Então, muito obrigada. Que mais meninas e mulheres ocupam a política e que o Estado brasileiro seja capaz de
cuidar das mulheres que hoje emprestam seu corpo, suas famílias e suas vidas para o espaço político. Deputada, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar tanto e por toda a sua atuação mesmo, né? Eu acho que todas as mulheres, pesquisadoras, especialmente, precisamos aqui agradecer a você por toda a sua atuação. E eu acho que é um pouco isso, assim, a nossa ideia que era trazer você para esse espaço para te dar alguma plataforma também a mais para você poder falar sobre os projetos, sobre os seus projetos para o futuro. Eu, de novo, aqui como mãe, como gestante de uma menina, tenho muito orgulho da sua atuação e, enfim, queria também te perguntar o que que a gente pode fazer, o que que as pessoas que querem colaborar aqui com a sua pré-campanha podem fazer para ajudar, o que que a gente pode fazer, que link que a gente pode colocar aqui na descrição também para as pessoas acessarem. Eu acho que é isso também, de novo, eu acho que ter você dá esperança, a sua atuação, como de várias outras mulheres negras no parlamento, dão muita esperança para a gente de que um outro país, um outro futuro é possível, que a gente pode ter esperança aqui para reconstruir esse país. Então é isso. Mais uma vez, te agradeço do fundo do meu coração. Eu que agradeço. As redes sociais, compartilhe nossos conteúdos e estaremos juntas nessa eleição e também no futuro pela democracia brasileira, para os nossos meninos e meninas. Gente, reforçando só a fala aqui da Yasmin, queria também agradecer imensamente a Thalíria. Sabemos que a agenda é corrida demais das nossas deputadas, ainda mais em pleno ano eleitoral. Então, Thalíria, assim, uma honra imensa. Muito obrigada por tudo, por estar aqui, por poder conversar com a gente, por tirar esse tempinho super valioso, mas, sobretudo, por estar nos representando no dia a dia na Câmara dos Deputados, enfrentando tantas batalhas diárias. É um prazer, uma honra imensa. E também convidar todo mundo para seguir. Quem não segue a Thalíria, gente, segue lá no Instagram, nas redes sociais, compartilhe todos os conteúdos dela e também de outras candidatas, deputadas. Eu acho que a gente tem que reforçar cada vez mais, e é o momento da gente entrar nessa disputa nas redes sociais, né? Já que, como falaram para a Bruna, que as redes sociais, né, a internet não vai ser tão importante nessa campanha, né? Nesse ano a gente sabe que vai ser, né? E que não faz sentido algum esse tipo de fala. E a gente tem que estar disputando também e reforçando as candidaturas das nossas mulheres. Então, muito obrigada, Thalíria, novamente. E pedir para todo mundo, quem ainda não segue a gente nas redes sociais, siga lá, Gênero Justica, sem o cedilha, então foi Justica. Siga o nosso, se inscreva, curta, compartilha o nosso podcast também no YouTube e no Spotify. Muito obrigada a todo mundo, um prazer imenso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Até tchau, mais. gente.